Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de participarmos desse estudo. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Roberto Elblinger, vamos lá. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ânimo. Eu fico feliz quando a gente vem aqui e tem pouca gente, quer dizer que está todo mundo bem, né? Isso aí. Quando o pessoal está mal, aí fica lotado. E como um dia como hoje, realmente a gente fica muito bem, né? Não sei porquê, mas a luz ajuda a gente ficar mais leve, mais tranquilo, né? Mas e o sofrimento? Quando a gente fala em sofrimento, acho que todo mundo já sabe o que quer dizer, né? A gente, de alguma maneira, acha que já teve algum sofrimento. Mas aí eu fico pensando assim, será que a gente sofre mesmo? Assim como nós pensamos que sofremos? Eu vejo lá, não sei se vocês andam aqui no Alberto Brauner, aquele moço que anda se arrastando, ele sofre. A gente sofre quando vê aquilo, né? Dizem que ele ganhou uma cadeira de rodas eletrônica com tudo que tinha direito, mas ele não quis porque ele falou assim, aí ninguém vai me ajudar. Ninguém vai dar esmola porque vai ver a cadeira dessas, que parece até um Rolls Royce, não vai mais ajudar. Aí ele voltou a se arrastar no chão, porque aí o pessoal ajuda. Antigamente ele ainda vendia caneta, uma coisa assim, mas agora ele não vem mais nada. Acho que ele nem pede nada, não. Enfim, mas tem o LOAS, por exemplo, que ele pode receber, né? Hoje mesmo tem a notícia, R$ 1.300 por mês. É um benefício que o INSS paga para quem nunca teve carteira assinada. Trabalhou, mas não tinha carteira assinada. Mas o sofrimento, a gente vai encontrar aqui uma coisa que a gente talvez nunca tenha parado para pensar. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo trata do bem-aventurados os aflitos. E no item 18 das instruções dos Espíritos, está assim, bem e mal sofrer. É uma mensagem do Lacordaire, de 1863. Eu não vou ler tudo não, hein, gente? Depois vocês chegam em casa e dão uma lida. Mas ele começa assim, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Não existe possibilidade da gente morar nesse planeta sem ter a sua cota de sofrimento. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E aí é que vem a questão toda, né? Do bem e do mal sofrer. Que às vezes a gente fica assim, mas como? Bem sofrer? Então vamos ver primeiro o que é sofrimento, tá? Mas o sofrimento, ele acompanha a nós aqui no planeta Terra desde o início da nossa caminhada, né? Porque antigamente a luta pela sobrevivência era bem mais difícil, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade grande. A gente vê, até para estudar hoje é mais fácil do que antigamente. Eu morava em Muri, tinha que levantar 5 e pouco da manhã para pegar o ônibus de 6h30, mas a minha aula só começava 7h30, mas não tinha outro ônibus entre o de 6h30 e o de 7h30. Então tinha que acordar
Era bom que a gente ficava batendo papo, namorando. Era muito bom. É quase inconcebível da gente lembrar que tudo funcionava perfeitamente, apesar de não ter o celular para avisar, vou me atrasar um instantinho e tal. Era tudo combinado no dia anterior. Que lá em casa nem telefone tinha. Era sofrimento? Era uma farra danada. A gente levantar cedo, ir para a escola, era uma farra danada. Hoje em dia, tem um ônibus que pega o pessoal da roça, tem várias alternativas, né? Para a gente ter ideia, ainda hoje tem algumas coisas assim bem interessantes. Lá no Laje tem uma funcionária que mora em Macaé de Cima. Eu estou só há 2 anos e pouco lá, na direção, né? Eu nunca vi ela chegar atrasada. Nem um dia. Mas tem um monte de gente que mora logo ali e chega atrasado constantemente. Mas, então a gente vê que... será que é sofrimento para ela acordar 4 horas da manhã, de repente? Aí ela vai a cavalo até o ponto de ônibus para pegar o ônibus para vir para Friburgo. Será que é sofrimento? Para nós, talvez fosse, né? Acordar 4 horas da manhã, meu Deus do céu. Mas o sofrimento não é isso. Na verdade, ninguém tem o destino do sofrimento. Somos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através do nosso esforço. A dificuldade é um reflexo da nossa conduta moral, do caráter e, sobretudo, de nossas ações praticadas em outrora. Mais ou menos numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo. Então, uma das causas do sofrimento nosso, a gente já está vendo aí, é justamente aquilo que a gente cria de dificuldade para nós, né? Porque, na verdade, fora isso, as outras questões de sofrimento que a gente tem, a gente vai ver que a doutrina espírita, ela explica com bastante clareza, né? Porque o sofrimento que a gente pode, assim, dizer que existe para nós, normalmente está ligado mais a coisas que a gente fez em outras épocas. Ou seja, a doutrina espírita que mostra para nós que nós somos seres imortais e que a gente vem e volta várias vezes, ela mostra que o sofrimento, de maneira geral, assim como a gente entende, não é um sofrimento. Porque o sofrimento, na verdade, ele tem 3 alternativas diferentes. Mas o mais importante, que nós não podemos deixar de lembrar, e mesmo que a gente não seja espírita, é que ou a gente acredita em Deus ou não acredita. O mais ou menos não tem. Como a gente ouve de vez em quando o Cortella falando, o morno não existe nisso. Ou acredita ou não acredita. Se a gente acredita em Deus e sabe que Deus é a origem de tudo, é aquele que cuida para que nós possamos crescer, nós não podemos acreditar que existe alguma injustiça em nada que a gente passa. A gente não pode colocar em dúvida, em nenhum momento, tudo aquilo que a gente tem de dificuldade. Porque a gente só coloca em dúvida as dificuldades, né? O bom, a gente nunca fica pensando assim, será que é para mim isso? Quando é ruim, a gente fala assim, poxa, por que eu, né? Mas então, se a gente acredita em Deus, não tem outro jeito. E dentro da crença em Deus, tem uma coisa importantíssima, é que a gente tem que se resignar. A resignação de aceitar aquilo, a parte que nos cabe.
nessa presente existência, que vai passar assim, ó, voando, passa muito rápido. Então, a gente vai ver que o sofrimento, normalmente, ele está ligado à dor. Mas a dor, realmente, ela não tem o sentido do sofrimento que o Lacordaire fala que não. O sofrimento é uma coisa diferente. Mas vamos pensar na questão da dor. Nós temos a dor que é uma expiação. Ou seja, a gente tem que pagar alguma coisa que a gente fez equivocada numa outra época. Nós temos a dor evolução, que é a dor que a gente fala que é a dor à prova, né? A gente tem um determinado momento da nossa existência como espíritos imortais, aonde a gente precisa subir mais um degrauzinho. Então a gente fala, não, agora eu vou fazer alguma coisa para eu poder confirmar que eu estou formado, ou seja, eu estou tranquilo para poder subir esse degrau. Então essa dor vai ser a de evolução. E tem a dor auxílio, que é o remédio. A dor que é o remédio. Vamos pensar só em um dos casos que a gente pode imaginar. Se a gente tiver, por exemplo, numa encarnação anterior, tiver abusado da bebida e o nosso fígado ficou com problema, nós vamos vir numa encarnação aonde essa área do organismo físico ela vai ter problemas. Mas ela vai curar a nossa essência. O organismo físico vai ser o instrumento que vai curar a nossa essência, que é o nosso perispírito, né? Que ficou danificado, e ele vai, então, ser curado nesse momento. A gente vai ver que, então, a gente precisa fazer uma grande diferença entre dor e sofrimento. A dor, ela é física. O sofrimento é psicológico. E sofrimento psicológico vai nos remeter àquela situação que a doutrina espírita também explicou para nós. O que ela explicou? Não existe inferno. Só existe efeito e causa e efeito. Então, por que, quando nós não temos mais o organismo físico, por que a gente sofre? Porque existe a nossa consciência. Essa sim, ela vai indicar para nós aquilo que a gente talvez quis ocultar, e quando a gente está sem organismo físico, então a gente vai ter. Então, vamos dizer assim, o inferno seria essa lembrança constante dos erros que nós cometemos, e muitas vezes sabendo que a gente estava cometendo erros. Mas mesmo antes de desencarnar, nós temos isso. Nós temos essa dificuldade, temos essa lembrança quando a gente faz alguma coisa errada e vem então aquela sensação desagradável que a gente podia não ter feito, ou a gente podia ter evitado. O que acontece então? A gente fica angustiado. Angustiado, não sei se vocês sabem a sensação da angústia. A angústia é uma sensação, um bolo assim no peito, constantemente. Parece que a gente está sempre com dificuldade de respirar. Essa é a angústia que acompanha a gente constantemente. Não é problema de coração, não, hein? E nem problema de ter comido muito, não. É uma angústia, é uma sensação desagradável que fica apertando a gente. E essa angústia faz com que a gente se sinta mal. A gente não se sente bem. Mas isso não é um castigo. De qualquer maneira, a gente tem que estar sempre lembrando que o sofrimento ele não é castigo.
Isso é uma coisa importantíssima que nós não podemos esquecer. O sofrimento é consequência de alguma coisa que nós fizemos e que se tornou um desequilíbrio na nossa existência. Nós podemos até ter feito o problema, causado um problema para uma outra pessoa, e a pessoa ter nos perdoado. Mas mesmo assim, a gente continua com esse desequilíbrio. E por que a gente sabe que é isso? Porque o primeiro passo que faz com que a gente fique com essa sensação, quando a gente faz alguma coisa que não foi boa para uma outra pessoa, dentro daquela ideia que Jesus deixou para nós, de amar ao próximo como a si mesmo, então aí nós sabemos se a gente fez alguma coisa errada ou não, né? É sempre aquela questão de se questionar. Eu gostaria que alguém tivesse feito isso comigo? Se a resposta é não, é porque nós fizemos alguma coisa errada. Então, esse primeiro passo, depois que nós fizemos alguma coisa que não foi boa para uma outra pessoa, o que vai acontecer? É o remorso. O remorso é aquela sensação desagradável que a gente fica, que a gente poderia não ter feito, ou poderia ter feito de uma maneira diferente. Poderia ter pensado 2 vezes antes de dar uma resposta. Eu estou colocando aqui para vocês, não são coisas assim grandes, não. É o nosso dia a dia que a gente fala sem pensar, né? A gente diz que fala sem pensar, como se fosse possível isso, né? Depois, depois do remorso, vem o arrependimento. O arrependimento faz com que a gente fique mais humilde, porque a gente vê que aquilo que a gente pensava que já conseguia dominar, não consegue. O que é o dominar? Dominar a si mesmo. Porque, na verdade, o mais difícil é nós nos dominarmos. Ou seja, nós nos mantermos numa situação que a gente está sempre tranquilo no nosso relacionamento com as outras pessoas. Mas constante mesmo é que a gente vive tendo problema nesses relacionamentos. Às vezes coisas banais, mas são problemas, são arestas que ainda falta a gente consertar. E depois do remorso e do arrependimento, vem o resgate. Aí muitas pessoas pensam assim, não, mas fulano já me perdoou. Não tem nada a ver. São 2 coisas completamente diferentes. Porque o perdão, ele é uma coisa de mão única. Não existe como nós perdoarmos e sermos perdoados. A gente perdoa. Não tem jeito de você perdoar e querer que seja perdoado. A gente perdoa. Então, se alguém nos perdoou, ótimo. Essa pessoa está liberada para continuar a viver. Mas nós continuamos errados, porque a gente provocou um desequilíbrio no relacionamento. Então, a gente vai ter que corrigir isso, de alguma maneira. E essa correção pode ser durante a nossa encarnação, ou pode ser também numa próxima encarnação. Depende, às vezes, principalmente, da gravidade da situação. Porque, às vezes, aquelas coisas mais simples, a gente acaba resolvendo aqui mesmo. Aliás, né, Jesus mesmo recomendou, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você anda com ele. Porque quando o adversário está lá e nós estamos aqui, a coisa fica complicada. E nem sempre, né? Porque a gente acha que é muito bonzinho, então a gente sempre acha que o obsessor que é o ruim. Nem sempre é assim. E quando a gente
ver a questão de conseguir essa terceira etapa, que é o resgate, a gente vai ver que vai ser aquela questão da gente abater o nosso maior problema, que é o orgulho. Então, normalmente, o resgate, ele vai implicar em a gente abater o nosso orgulho. E isso é muito difícil. Realmente é uma coisa que nós, de maneira geral, ainda não estamos preparados a passar. Por isso que é tão difícil o perdão. Apesar de, na teoria, a gente saber que é um alívio para quem perdoa, mas ainda é muito difícil. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que conseguir se lembrar sempre é uma prece que a gente faz constantemente, né? A gente chama de prece dominical, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele começa dizendo justamente aquilo que a gente está sempre esquecendo, né? Seja feita a vossa vontade. E a gente constantemente esquece que a vontade de Deus, ela é soberana, a gente gostando ou não. Mas quando a gente aceita, ou seja, quando a gente tem possibilidade de estar resignado, temos a possibilidade da resignação, é muito mais fácil a gente aceitar a vontade de Deus do que quando a gente se revolta contra a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, no final das contas, ela é que vai ser definitiva. Nós não temos, apesar da gente achar dentro desse nosso orgulho que nós temos como mudar a vontade de Deus, não existe essa possibilidade. Então é muito melhor a gente se resignar e aceitar aquilo que está destinado a nós, ou aquele problema que nós estamos passando, a causa do nosso sofrimento, quando a causa do nosso sofrimento for externa a nós. O problema todo e maior é que, normalmente, a causa do nosso sofrimento somos nós mesmos. Então, nós não temos nem que aceitar a vontade de Deus, não. A gente só tem que mudar o modo como a gente vive. Porque nós é que estamos causando sofrimento a nós mesmos. E aí, o que vai ser o que nós vamos passar? A gente vai ver aqui, na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao mundo espiritual: assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? O Espírito responde: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da sua vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões numa palavra, são torturas da alma. Então vocês veem que realmente é o planeta de provas e expiações, é o planeta Terra. Vê se a gente tem alguma coisa disso que não existe aqui conosco. Orgulho ferido. No meio espírita a gente fala que é melindre, né? Não chama mais orgulho, não. É melindre. A gente fala de melindre. A ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões no final das contas, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente vive dentro disso. Ah, mas então não tem escapatória? Não. Do mesmo modo como a gente tem que aprender a conviver com as nossas dificuldades
físicas, né? A gente tem que aprender a conviver com as nossas dificuldades morais. Ah, então deixa eu rolar? Não. A gente tem, apesar da gente ter um ênfase maior no ciúme, ou na inveja, ou no orgulho, a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente tem que aceitar. O primeiro ponto mais importante é a gente aceitar que a gente é assim. Não adianta lutar contra a natureza da gente. Aceitar que a gente é assim. Por quê? Se a gente não se amar, como é que a gente vai amar os outros? Se a gente não se amar, que a gente é muito invejoso, como é que a gente vai amar uma pessoa que tem inveja? Se a gente não se amar, que a gente é orgulhoso, como é que a gente vai amar alguém que é orgulhoso? Agora, isso não é dizer assim, ah, coitado, eu sou assim mesmo, não tem outro jeito. O negócio da, né? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Não é isso. É a gente se aceitar, o primeiro ponto. E a partir daí, então, a gente vai trabalhar a mudança. Porque a gente já reconheceu que tem esse problema. Porque muitos de nós nem isso percebem. Então, ainda estão numa fase anterior. Mas quando a gente já percebeu que tem, não, eu tenho muita inveja. E não vem com essa história de inveja branca, não, que isso aí não existe. Inveja é inveja. É você ver as pessoas ter aquilo que você acha que também deveria ter. Então, a questão é a seguinte, eu sou uma pessoa invejosa, sou. Então, eu tenho que aceitar isso e trabalhar isso em mim. Encontrar o porquê que eu sou assim. Porque possivelmente é um dos pontos que a gente deveria procurar trabalhar durante a presente encarnação. Porque uma coisa é certa, gente. A gente não reencarna como passeio, não. Eu costumo dizer, inclusive, né, que a reencarnação não é com passaporte, é com carteira de trabalho. Ou seja, não é para viajar, nada disso, é para trabalhar. Mas trabalhar o quê? Se trabalhar. É uma oportunidade de nós modificarmos alguma coisa em nós. E ao a gente modificar alguma coisa em nós, nós vamos estar justamente melhorando. Como a gente não sabe por que nós viemos aqui, é claro que cada um desconfia pelos fatos do dia a dia, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai desconfiar o que veio fazer aqui, mas como a gente não sabe concretamente o que nós viemos fazer aqui, a gente tem que procurar todas as oportunidades que a gente tem de se melhorar, de fazer isso. Uma das possibilidades que é uma receita que não tem contraindicação é através da caridade. Sempre, mas não é caridade complicada, não. Não precisa ter dinheiro, não precisa dedicar muitas horas, não. É aquela caridade mais difícil que é dentro de casa. Em vez de quando dá aquela coceira, dá vontade de falar, a gente pega a água da paz. Até a água fica fervendo na boca. Ou então, a gente poder fazer diversas coisas que são coisas mínimas no dia a dia, com aquelas pessoas com quem a gente tem contato diário, que às vezes não é a família carnal, é a família mais abrangente, né? Nós somos todos filhos de Deus, ou seja, nós somos irmãos, né? Então, no caminho para o trabalho, voltando para casa, no supermercado, na padaria, aparecem N oportunidades da gente fazer caridade, coisas simples, coisas muito simples, mas que a gente tem que estar atento, porque elas só batem na porta uma vez.
Passou, passou. Aí só no dia seguinte ou em uma outra oportunidade. Então a caridade é um modo fácil da gente trabalhar as nossas dificuldades. E ela serve para tudo. Serve para ambição frustrada, serve para todo tipo de paixões. Então, eles continuam aqui no Livro dos Espíritos, né? Na questão 933. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possível. À sua frente, como fantasmas que lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. Então, isso aí que é sofrimento. Vocês imaginam o sofrimento de uma pessoa que tem esse problema? O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários a transtornar-lhe a terra verdadeira, a transformar-lhe a terra em verdadeiro inferno. Ou seja, o tal do inferno é justamente isso, essa sensação desagradável da pessoa que não consegue viver a sua vida. Ele quer viver, ou ela quer viver, a vida dos outros. E cada um de nós tem um papel, cada um de nós tem o seu momento no planeta Terra. Então não adianta a gente ficar olhando para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Não, a gente tem que procurar viver a sua vida da melhor maneira possível, dentro daquela recomendação de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente, então, puder ver isso, a gente vai ver uma coisa muito importante, que o sofrimento, ele, apesar de ser um modo de nós mudarmos, nós termos a iniciativa de mudar para sofrer menos, não é também imaginar que o sofrimento faz parte de nós, que nós precisamos sofrer mesmo, que sofrendo é que a gente vai se melhorar. Não. O sofrimento, ele vem porque tem que vir mesmo. A gente nem tem que procurar o sofrimento, não. Ele vem constantemente porque nós ainda somos muito imperfeitos. Por isso que o sofrimento faz parte do nosso dia a dia. Mas nós não precisamos buscar o sofrimento para nos melhorarmos. Muito pelo contrário, a gente tem que evitar o sofrimento para que a gente possa melhorar. E evitar o sofrimento é justamente isso, a gente procurar se conhecer, se aceitar. Aí vem aquelas questões a respeito do sofrimento que estão ligadas à dor, né? Muitos de nós, num determinado momento, e isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, que a reencarnação é um programa para dar certo. Ninguém reencarna para dar errado, não. Porque senão Deus não seria Deus. Se não existir pelo menos 51% de possibilidade de dar certo, a gente não reencarna com as dificuldades que estariam previstas, porque é para dar certo. Mas muitas vezes não dá certo porque tem vários outros fatores que podem nos causar dificuldades. Mas como a reencarnação é uma coisa que é para dar certo, e somos nós que escolhemos o que a gente vem resolver, então o sofrimento, ele, na verdade, não deveria ter esse nome. Porque fomos nós que escolhemos. Imagina se a gente vai escolher o sofrimento.
A gente não vai escolher o sofrimento. Nós vamos escolher alguma tarefa que vai ser difícil. O sofrimento é uma questão que a gente acaba incluindo. Por isso que no início eles dizem que o sofrimento é muito construído por nós, né? Ele diz aqui, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição, então vocês vão ver que o sofrimento moral, ele é incluído naquela dificuldade que a gente escolheu por nós, por nossa imperfeição. Então esse sofrimento, ele vai, muitas vezes, estar ligado à dor. Então nós escolhemos, ou nós temos que resolver um determinado problema, e num determinado momento da nossa existência, a gente vai ser confrontado com esse problema. Os problemas podem ser vários. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, são vários problemas. Mas o sofrimento, ele não necessariamente vai existir por causa daquela dor que nós estamos passando. Já tive a oportunidade de falar aqui que todos nós que estamos encarnados aqui, né, antes de nós encarnarmos, nós sabíamos que num determinado momento da nossa existência ia ter uma comoção mundial. Com certeza. É impossível que nós reencarnássemos sem saber que num determinado momento da nossa existência ia ter uma comoção mundial, que foi o problema do Covid. Agora, o sofrimento nem sempre fez parte dessa comoção mundial. Tanto é que muitas pessoas passaram e passam por esse problema sem grandes dificuldades, sem esse tal do sofrimento. Mesmo passando por problemas de saúde ligado a isso e tudo. E tem muitas pessoas que até hoje não conseguiram se libertar do problema causado. Mas ficaram doentes? Não existe dor, mas existe o sofrimento. Porque o sofrimento tem um outro significado. Está ligado justamente a essa situação aqui, que é ambição frustrada, orgulho ferido, ansiedade da avareza, inveja, ciúme, enfim, alguma coisa que continua provocando o sofrimento. A gente vai ver, então, mais à frente, o seguinte. Se a gente fosse achar que o sofrimento faz parte da nossa existência e nós temos que sofrer, então Deus não seria o Deus que nos dá a oportunidade. Porque, na verdade, o que Deus faz? Eu não consegui cumprir essa encarnação, não consegui resolver aquilo que eu precisava resolver. Aí, antigamente, vai para o inferno. Hoje em dia, não. A gente sabe. Não. Volta e tenta novamente. Eu não consegui novamente. Volta e tenta novamente. Então, nós estamos nesse vai e volta, tentando acertar. Então, não é uma punição. Tudo que a gente está passando é uma oportunidade. É uma possibilidade de nós acertarmos. Se a gente não consegue, a gente vai tentar novamente. E nós vamos continuar tentando. Por quê? O objetivo é a gente acertar. O objetivo é a gente conseguir uma vitória sobre o quê? Sobre nós mesmos. Então, nós vamos ver aqui que o sofrimento também, muitas vezes, é uma espécie de alerta, uma situação para que a gente preste atenção de como nós estamos vivendo. Né? O sofrimento, dor, principalmente, ele é um sofrimento que tem o objetivo de nos alertar.
como nos alertar? Se nós temos, por exemplo, uma doença, ou temos um acidente, ou alguma coisa assim, que nós somos obrigados a interromper a nossa rotina, o nosso dia a dia, e vamos ter um tempo que a gente não está fazendo nada, né? Não está seguindo a sua atividade normal, a gente vai ter tempo de ficar refletindo a respeito de como nós estamos vivendo. Como é que nós estamos? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? O que nós estamos fazendo da oportunidade da nossa encarnação? E essa reflexão é muito importante, porque muitas vezes aquela dor ela vai causar um sofrimento que vai fazer com que a gente faça uma reflexão a respeito dos rumos que a gente está tomando na nossa vida. Então, na verdade, é uma lição, é uma oportunidade para nós mudarmos alguma coisa. E eu não estou falando aqui de uma mudança radical, mas uma mudança em como nós visualizamos, o que a gente espera da nossa encarnação. Porque muitas vezes, no dia a dia, a gente não tem nem tempo de refletir sobre o que nós estamos fazendo. Mesmo que a gente tenha uma religião, mesmo que a gente procure orar, mas as coisas acabam ficando muito mecânicas. A gente faz porque a gente acha que tem que fazer, mas sem ter uma reflexão, né? Tem nas igrejas tradicionais, tem aquele rezar o terço, né? Que a pessoa fica passando o dedo naquelas contas, né? E fica falando, mas não sei se acontece com vocês, se a gente fala, o pensamento está longe, a gente vai contando, o pensamento está longe. Aqui mesmo, às vezes a gente está sentado, a palestra sendo boa ou sendo ruim, tal, a gente já está pensando o que a gente vai fazer quando sair daqui. A gente está lembrando que esqueceu de desligar um aparelho em casa. Eu devia ter pendurado a roupa, que o sol está tão bonitinho. Eu esqueci que a máquina já tinha batido a roupa. E por aí vai, né? Eu tenho que ainda passar na loteria para pagar a conta, que eu já quase ia esquecendo. Então, o pensamento, ele não tem limites. E esse limite nem é para existir realmente. A gente só precisa disciplinar o pensamento. Então, agora, olha, vamos pensar, mesmo que o Roberto está com uma palestra muito chatinha, mas vamos prestar atenção nesse tema. Depois eu vou resolver as coisas. Então, vem o pensamento, a gente fala assim, tudo bem, obrigado, deixa eu voltar para o que eu preciso realmente fazer. Então, o sofrimento de dor, muitas vezes, ele tem esse objetivo. O objetivo de nos dar um alerta para como nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo na nossa vida. Então, o sofrimento, de maneira geral, na visão espírita, é a consequência de atitudes equivocadas na nossa existência, ou anteriormente ou atualmente, né? De qualquer maneira, atitudes equivocadas, eu prefiro falar de atitude equivocada porque, se a gente parar para pensar, certo e errado é um conceito que a gente vai pensar em termos do segundo mandamento. Tudo aquilo que a gente vai fazer que não seja agradável para nós não devemos fazer para o próximo. Mas atitudes com relação à nossa vida, certo e errado, é muito relativo. Porque às vezes coisas que para mim dão certo, para uma outra pessoa não dá certo. Então o certo e errado
Ele não é uma coisa absoluta. Por isso que a gente fala em equívoco, porque às vezes a atitude equivocada quer dizer que a gente não deveria ter feito aquilo que fez. Não tem questão nem de certo nem errado. Se uma pessoa fala alguma coisa com a gente e a gente responde atravessado, a palavra que a gente usa, falou uma coisa errada, mas não é, é um equívoco. A gente interpretou mal o que a pessoa disse. A gente não se colocou no lugar da pessoa. Por que a pessoa falou aquilo? Então, por isso que eu prefiro a palavra equivocado, porque não é uma coisa definitiva, que também pode ser corrigida com facilidade. Os equívocos existem, e muitos. No nosso dia a dia existe equívoco o tempo todo, porque as palavras e o tom da palavra e o modo que a pessoa fala e a colocação naquele momento que a pessoa faz, tudo isso influi em como a gente recebe aquela informação. E, com isso, o relacionamento, às vezes, é complicado. Eu digo isso tanto em casa, como no trabalho, como no dia a dia, né? Às vezes a gente vai no supermercado e chega no caixa e fala com a pessoa bom dia, boa tarde ou boa noite, e a pessoa está com a cara amarrada, a gente já fica aborrecido. Mas vamos nos colocar no lugar da pessoa. De repente, a pessoa recebeu uma notícia ruim. De repente, o patrão acabou de falar com ela, no final do expediente, você está demitido. Nossa. Então, a gente não pode julgar as pessoas como a gente costuma fazer. Então, os equívocos, eles são, eu acho, uma classificação mais tranquila para aquilo que nos ocorre. De qualquer maneira, eu gostaria de deixar para vocês, como reflexão do nosso estudo dessa tarde, o seguinte: o sofrimento é deste mundo, a felicidade não. Frequentemente o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição, a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acaiado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia sua felicidade suprema. Então, gente, vamos procurar dar importância para os fatos do nosso dia a dia, os fatos que ocorrem conosco, a importância correta. Não imaginar que por algum motivo que a gente não consiga determinada coisa, que o mundo acabou. Agora não tem mais jeito. E, principalmente, nos tempos atuais, uma recomendação que eu faria, que é que nós devemos nos dedicar muito, mas muito seriamente ao Evangelho no Lar, que é um modo de nós diminuirmos bastante as nossas aflições e os sofrimentos. Porque o Evangelho no Lar é um modo de como a gente pode manter pelo menos o nosso lar em equilíbrio. Então, mesmo que todas as dificuldades do nosso dia a dia, fora do nosso lar, aconteçam, quando a gente chega em casa, é como se fosse um oásis, um local de equilíbrio, onde a gente consegue renovar as nossas forças. E é uma tarefa fácil. Por quê? É uma vez por semana
até se tiver possibilidade mais vezes por semana, até melhor, mas uma vez por semana, uma união da família em torno do Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma reflexão, fazer uma prece, pedir a Deus aquelas necessidades que nós temos, mas principalmente agradecer, porque nós estamos tendo diariamente a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, porque é para isso que a gente veio aqui. E com certeza nós já somos muito melhores do que quando a gente começou a nossa jornada nessa encarnação. Porque nós já temos uma coisa importantíssima, que é a consciência de que a gente precisa mudar. E quando a gente tem a consciência de que precisa mudar, a gente já começa a trabalhar nisso. Mesmo que não tenhamos sucesso, mas a gente está trabalhando. E com certeza vamos conseguir nos melhorarmos nessa presente encarnação. Eu desejo a todos uma ótima tarde e uma ótima semana.